Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus abençoe cada um aqui presente e que cada um encontre em espírito e em corpo o que verdadeiramente necessita e que os seus legítimos anseios seja atendido. Nós imaginamos que, assim como eu, cada um de vocês vieram a esta casa cristã na intenção de que haja uma pequena mudança na sua vida. Aqueles que vêm todas as quartas são convidados neste momento a assumirem uma postura de quem vem pela primeira vez, para que a vinda não se torne um hábito inócuo, para que a vinda não distraia e não nos faça achar que somente por estarmos aqui, por sermos espíritas, nossa vida, nossos pensamentos e nossas atitudes vão se modificar. Meus irmãos, a mudança orgânica, biológica, ela é lenta, muito lenta. E assim tem sido ao longo do aparecimento das espécies no planeta Terra. São bilhões de anos de evolução. Se nós permitirmos, a evolução do espírito segue no mesmo ritmo. É preciso força, é preciso entendimento, é preciso, acima de tudo, vontade. Alguns optam pelo combustível da dor, aguardam o sofrimento bater as portas da existência para tomar fôlego, coragem e ânimo para a mudança. Felizes são aqueles que optam pelo combustível do amor, que mais do que a dor, tem poder suficiente para transformar a nossa vida. Estamos trazendo um estudo na intenção de cooperar neste processo individual de cada um de nós. E entregamos este momento nas mãos de Deus e de Jesus, para que sejamos apenas instrumentos do objetivo maior desta noite. Nós percorreremos toda a trajetória do estudo em torno da luz. E nós vamos começar bem do início, bem do começo, bem da origem, já que a ciência ainda não tem condições de explicar o início da luz. Como que ela surgiu no universo. E até a sua definição ainda se arrasta nas academias, nos laboratórios, e somente recentemente percebemos o aspecto corpuscular da luz, que antes era tida apenas como onda, e como tal não explicava os fenômenos observados no universo. Somente recentemente. Mas se nós fizermos então essa regressão e formos à origem, nós vamos lembrar que no princípio Deus fez os céus e as terras.
versículo 1 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e Deus andava sobre as águas. E disse: haja luz. E ainda era o primeiro dia da criação. E a luz se fez. E Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Bendita inspiração de Moisés. Poeticamente, trazendo para nós o início não só da nossa existência, como a presença da luz. Essa palavra de 3 letras na tradução em português, ela é uma das que mais aparece em todo o Testamento, seja ele antigo ou novo. E uma rápida comparação no significado da palavra luz nos levará a vários conceitos. É claro que luz no Evangelho vai ser traduzida como o bem, a bondade, o amor. Algumas vezes vai ser traduzida como Deus, outras vezes como entendimento, mas muitas vezes como salvação. E é exatamente essa a nossa intenção. A luz do mundo em favor do nosso melhoramento. Imaginem vocês que durante muito tempo esse planeta foi habitado por seres vivos que não tinham a mínima condição de perceber os raios luminosos. Não tinham órgãos próprios para isso. Isso foi acontecer somente bilhões de anos atrás, num dos filos de animais invertebrados do grupo dos vermes plateumintos. Na escala zoológica da evolução, foi nos vermes que ainda hoje existem, chamados planárias, que pela primeira vez um grupo de células sensíveis se reuniram na forma de olhos primitivos, que nem olhos receberam como nome, e sim ocelos. E estes ocelos em pares só tinham a capacidade de distinguir a luz e a sombra. Pois então, meus irmãos, metaforicamente, o nosso objetivo espiritual nesta noite é exatamente este: se posicionar nesse auditório como as planárias, buscando identificar e separar de nós mesmos, de nossos espíritos e do mundo em que a gente vive, a luz das sombras. Porque se tivéssemos que neste momento entrevistar cada um, nesse estágio de evolução em que nos encontramos, nós iremos certamente traduzir trevas, sombras como dor, como sofrimento. E nesta noite, esse auditório está recebendo almas assim, que estão vivenciando situações que, mal entendidas à luz da doutrina e do Evangelho, são traduzidas como sentimentos de dor, de perda, de doença, de medo. E é exatamente nestes momentos, quando a necessidade de luz se faz presente em nossas vidas, é que nós vamos encontrar um grande consolo, que é a existência de seres
luminosos que agem em todo o universo, ocupando a pluralidade dos mundos, cuja missão é exatamente iluminar os corações. Eis o mistério da esperança. Ter a convicção, a certeza de que existe, pela providência divina, espíritos avançados, evoluídos, que caminham na luz. E é curioso que na doutrina espírita nós temos vários livros, uma literatura com obras, com títulos tão bonitos, né? A caminho da luz. Missionários da luz. Luz e esperança. Quantas casas espíritas no mundo inteiro têm na sua denominação o termo luz. E não é por acaso. Esses espíritos, desde o anjo da guarda, como nós compartilhamos com os católicos, espíritos que às vezes não nos conhecem bem, mas que assumiram a missão de nos proteger, de nos intuir, de nos ajudar. Porque isso para eles é também fator de potenciar a luz interna. É viver conforme os princípios da evolução. E ainda aqueles que nós às vezes choramos a saudade e nem sequer imaginamos, pela ignorância espiritual, que eles são justamente, no plano dos espíritos, os nossos verdadeiros anjos da guarda. Que pelas histórias compartilhadas ao longo das encarnações, vinculados ao sentimento do amor, da gratidão, naturalmente se tornam protetores, na invisibilidade, ou não, se nós acreditarmos. Porque no livro dos médiuns existem capítulos e capítulos tratando das aparições dos espíritos. Esses verdadeiros missionários da luz, meus irmãos, eles são tão benévolos que muitas vezes eles não ligam pela nossa indiferença. André Luiz, em toda a sua coleção, ele cita exemplos da atuação desses espíritos. Algumas vezes André Luiz aprende com os seus instrutores que uma pessoa que estava enferma, com baixa quantidade de fluidos vitais, recebeu num banho a água fluidificada e saiu dali restabelecido. Em outro capítulo, André Luiz ouve a instrução dos espíritos sobre tarefeiros nas estradas, espíritos que trabalham ali nas rodovias, buscando intuir os motoristas, os pedestres, os transeuntes, para que não se envolvam em acidentes desnecessários que poderiam interromper a belíssima oportunidade da encarnação. Existe uma história muito interessante que André Luiz presenciou, de um homem carroceiro que foi visto pelos espíritos superiores caído à margem da estrada, ferido em hemorragia, pela atitude brusca do animal que ele utilizava para o trabalho. Os espíritos chegaram e questionaram aquele tarefeiro, como se ele era responsável por aquele trecho. Imagine, meus irmãos, de quilômetro a quilômetro, 1, 2, 5, 10 espíritos que estão ali para tentar nos dar uma oportunidade, quando nós, pelo nosso livre-arbítrio, nos comprometemos, pela desatenção com o celular, pela bebida, por um desrespeito à sinalização. Temos chances, 1, 2,
E foi exatamente isso que o trabalhador justificou para aquele que estava sob a sua hierarquia. Ele falou: Senhor, eu sempre estou aqui no trabalho, sou fiel. Esse trabalhador é até um homem bom, mas hoje ele estava tão abrutalhado, ele estava tão agressivo, ele estava tão primitivo, que ele bateu tanto no animal. Ele bateu tanto, ele agrediu tanto, que o animal não teve outra reação a não ser revidar. E está aí o resultado. Aí o espírito de escala superior olhou para André Luiz e disse: você tem razão. A gente aprende qual que é a diferença entre livre-arbítrio e determinismo. E a gente começa a perceber na nossa vida que pouca coisa é determinismo. Normalmente nós somos os únicos responsáveis pelo estado de luminosidade que nós estamos sobre ele. E a doutrina espírita revela isso com muita repercussão. Ainda mais quem vem de outra formação religiosa, que está acostumado a delegar para o externo a responsabilidade da própria caminhada espiritual. Chega aqui e ouve dizer que nós temos o livre-arbítrio e que os espíritos não podem, nem o Cristo e nem Deus, porque Deus poderia, mas não o faz. Como um pai não deixa de corrigir o seu filho. Só que a gente não quer ouvir isso. A gente busca, no nosso estágio evolutivo, facilidades. A gente busca os caminhos mais fáceis. A gente busca culpar o outro, porque isso nos exime da responsabilidade pelas nossas atitudes e aceitação pelas consequências que advêm. Isso é tarefa sublime. Capítulo difícil da escola da Terra, mas não tem outro. E somente assim você vai entender por que você acorda numa quinta-feira, e se você tem o hábito, por exemplo, de ler jornais sensacionalistas, você vai encontrar algumas notícias que são captadas no Brasil e no mundo para vender o noticiário. E tem hora que você sai de uma casa espírita na quarta noite, você pega o jornal e você fala assim: como é que pode Deus permitir isso? Fizeram isso com uma criança? Aí, meus irmãos, só a doutrina espírita para iluminar o entendimento. Porque ela vai repercutir sobre o livre-arbítrio de cada um, as necessidades espirituais, o plantio e as colheitas, os aprendizados necessários. E aí a gente começa a ver realmente a justiça divina. Não é Deus que manda essas atitudes, essas ações, porque senão Deus não seria luz e o bem. Terceiro e último exemplo, André Luiz contando que num determinado culto no lar, os espíritos que participam do culto no lar, iluminando a família, iluminando o casal, iluminando a criança, o doente, o vizinho, o bairro. Quantas vezes ouvimos que o seu culto bem realizado pode ter luminosidade suficiente para produzir alterações à distância? Porque no campo do espírito o que conta é pensamento, e pensamento não exige distância. Não é limitado pela distância física. E o que os espíritos fizeram? Intuíram uma pessoa na abertura do livro. Sabe aquela abertura que a gente acha que muitas vezes ela é aleatória? Algumas vezes, meus irmãos, os missionários da luz, que são os espíritos que nos iluminam, que nos ajudam a percorrer a passagem por aqui, pode intuir alguém bem preparado, alguém que sabe que se hoje eu tenho culto, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou cuidar da minha expressão verbal, dos meus pensamentos, dos meus relacionamentos de trabalho, até que um dia isso vire rotina, vire hábito, e que eu não preciso fazer o culto mais,
Porque a minha vida é um culto no lar, que é a minha própria alma. Na hora que a pessoa abriu, era aquela mensagem que a gente costuma falar nó. A gente só fala nó, né? E quem é muito apaixonado com a doutrina fala assim, nó, viu? Era para nós essa. E o outro que é muito crente na espiritualidade fala, tá vendo como é que a espiritualidade age? E assim, gente, a gente comemora e celebra essa luz que nos ilumina na condição de quem ainda precisa de ver o caminho, porque nós ainda não vemos. O nosso querido irmão saudoso, médium dessa casa, Enio Wendling, em tarefa no receituário dessa casa, na psicografia, quase sempre se desdobrava, ou seja, o seu espírito se projetava, e ele inconscientemente trabalhava, não lembrava depois das suas mensagens, e a sua consciência estava junto dessa visita espiritual que ele fazia em diversos ambientes. Muitas vezes ele visitava os próprios campos espirituais dessa casa, porque segundo ele nós temos vários andares com várias salas de trabalho ininterrupto vinculados ao Glacos, à fraternidade. A gente ocupa aqui 3, 4 andares, fisicamente. Recentemente foi publicado um livro em PDF, um livro digital, Os Relatos Espirituais, em que os relatos publicados no jornal Evangelho e Ação se transformaram então nessa obra. E lá nós temos em sequência as informações que ele, pela mediunidade, de evidência e etc., nos passava. Numa dessas situações, desses relatos, o senhor Enio nos conta que durante a psicografia, num dos dias de abril de 1990, exteriorizada era a palavra que ele usava, ele percebeu 4 espíritos, irmãos, trabalhando numa das salas aqui espiritual dessa casa. E é interessante que ele descreve o trabalho desses 4 espíritos. Eles eram responsáveis para iluminar os corações, o entendimento e intuir frequentadores do Glacos, que alimentavam um pequeno, médio ou grande desejo de autoextermínio. E como no SOS Prece também essa intenção declarada é frequente, eles também atuavam no SOS Prece intuindo o tarefeiro, iluminando os corações. Aí ele diz que, ao observar os 4 irmãos, ele faz uma regressão e ele consegue lembrar que antes de vir para o Glacos, na tarefa no Centro Oriente, onde ele trabalhava inicialmente, ele estava à mesa, como aqui todos nós percebemos, e ele percebeu, adentrando o recinto, 4 espíritos de crianças, transportando uma maca. E a maca não era possível ver quem estava lá, repousando. Mas havia, pelo menos, um espírito. Ele achou curioso porque, apesar das 4 crianças serem de idade diferente, e ele cita o nome das 4 crianças no relato, João, Ana, Dica e Silvia, fala mais ou menos a idade aproximada, a maca vinha horizontalmente em relação ao piso e se aproximou aqui da mesa. E naquele momento, Palminha se aproxima das crianças e diz: orem. E quando as crianças ouvem a recomendação do Palminha dizendo orem, a boca das crianças se ilumina, das 4. E aquela luz sai com uma intensidade muito forte. E as crianças dizem então para a maca:
papai e mamãe, nós perdoamos vocês. Nesse instante, segundo o relato, José Grosso e irmã Sheila se aproximam da maca. E aí o seu Enio consegue perceber que estava sendo transportado pelas 4 crianças. O pai e a mãe, que numa encarnação anterior, no momento de transtorno, e sendo os dois condizentes no mesmo ato, envenenaram as crianças e depois suicidaram. No Nordeste brasileiro. E é exatamente aquele momento em que os 4 demonstram a capacidade do perdão, permitiu que Sheila e José Grosso atuassem sobre aqueles dois, consolando-os e avançando no processo do refazimento espiritual. O Sr. Enio termina o relato dizendo que esses 2 espíritos estavam tão entranhados e responsabilizavam o outro pela atitude, pelo convencimento de ter tido coragem de fazer aquilo. A obsessão mental e o aprisionamento dos 2 era tão intenso que já estava planejado para ambos o nascimento como gêmeos chifófagos. Eles nasceriam entrelaçados e sofreriam a dificuldade da gestação e da vida com independência. Isso, meus irmãos, para lembrar da presença da luz no mundo em nosso favor. No segundo item, a luz que há em nós. Porque nós temos, pela nossa formação, esse potencial, já que o reino de Deus está dentro de nós. E se Deus pode ser traduzido por bondade, por luz, por amor, nós somos criados nessa intenção. E aí a gente faz uma separação. Essa luz que a gente pode irradiar, ou ela é gerada em nós mesmos com naturalidade, com evolução, ou ela é simplesmente refletida por nós. Talvez num dia como este, numa quarta-feira, se a gente tivesse agora que fazer uma reedição do nosso dia, ou assisti-lo desde o despertar, nós iríamos perceber que em alguns momentos nós fomos verdadeiramente geradores de luz legítima. Mas me perdoe julgar por mim mesmo, já que nós somos colegas de turma na Escola da Terra, o mais provável é que se nós emitimos alguma luz hoje, provavelmente foi por reflexão. Considerando o primeiro caso, nós agiríamos na vida, e agimos algumas vezes, raras, como o Sol. Porque o Sol é um astro que a gente aprende lá pequenininho na escola, nos primeiros anos, que o Sol, como uma estrela, é aquele astro que tem luz própria. Você tem luz própria, meu irmão? Você está emitindo essa luz própria? Em que momento que isso é feito? Em que momento que isso é irradiado? Como que se adquire essa luz própria? Porque o Sol, para gerar luz e calor, ele faz no seu interior uma reação química de extrema potencialidade energética chamada fusão nuclear. Átomos, pela pressão ali existente, se fundem, liberando energia e gerando novos átomos,
E eu não sei se os senhores e senhoras sabem, mas todos os átomos que existem no universo são produtos estelares. O nosso Sol, que a gente fica assim, puxa vida, o Sol... Um dia nós achamos que a gente era o centro do universo. Não é isso? Não tinha essa teoria geocêntrica? Que gerou um transtorno muito grande, porque ser o centro do universo é tudo que a gente acha que a gente é. No dia a dia. Se tem uma característica que foi assim a principal para te matricular, me matricular na Terra é, você se acha? Se você marcou sim e falar, é Terra, ou então é algo semelhante à Terra. É planeta do mesmo nível evolutivo. São os orgulhosos, os vaidosos, os que têm dificuldade de conviver achando que o outro é até melhor que ele. Mas não. A gente às vezes finge que é humilde, mas no fundo a gente sempre acha que a gente é melhor, que a gente está certo, e assim a gente vive. E não quer ter conflito, e não quer ter guerra, e não quer ter problema, e não quer ter dor, e não quer ter doença. Mas é exatamente nesta necessidade nossa, nesse planeta, que a gente vai pouco a pouco revertendo esse processo. Então, o que é fusão nuclear no Sol? Eu estava falando sobre a geocêntrica, aí passou para a heliocêntrica. E já foi assim, mortes, sacrifícios, gente queimada na fogueira, lembra disso, gente? Aula de história? De ciência? Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Ptolomeu. Aí a ciência demonstrou por A mais B que, olha, infelizmente, primeira queda do orgulho humano. Nós não somos o centro do universo. Nós giramos em torno do Sol. Passou de geocêntrica para heliocêntrica. Depois Charles Darwin falou que a gente era a evolução dos primatas. Ou melhor, que a gente tem os primatas como nossos irmãos evolutivos. Já foi um outro golpe que até hoje as pessoas estão resistindo. Depois na escola, a professora de ciência falou que o Sol é uma estrela de quarta, quinta grandeza. Meu Deus do céu, o Sol era o primeiro, né, a gente era o centro, depois era o Sol. Agora o Sol que está aqui ainda é de quinta grandeza. E olha que de quinta grandeza ele pega o hidrogênio e transforma em hélio. Os dois primeiros átomos da tabela periódica. Imagina o que se tem nesse universo para ter urânio, para ter ouro, para ter cobre. Tudo originado das estrelas. E aí, meus irmãos, o que é fusão nuclear para o Sol é confusão individual para nós. Quanto mais confusão a gente se envolve, mais a gente evolui. Quanto mais bobagem a gente faz, vocês não viram agora o casal? Que no momento precipitado gerou um sofrimento tão grande para os filhos, para eles. Então é nessas idas e vindas, é nesses acertos e erros, mais erros do que acertos, que o espírito vai ficando humilde, ele vai transformando as dores em luz. Por isso que esses espíritos que a gente chama de espíritos angelicais, você pega, por exemplo, Glaucus. Olha a frase que está aí. Para chegar nesse ponto, gente, estuda a biografia do Glaucus, por que a gente sabe? Os sofrimentos, as dores. Aí você pega os santos católicos, aqueles que são beatificados. E agora nós estamos na quaresma, né? Aí daqui a pouco já vem. Nas cidades do interior de Minas Gerais, a paixão de Cristo. Alguém lá fantasiado de Jesus, com espinho na testa, chicoteando, arrastando a cruz, e tem lá queimar Judas. E aquilo ali serve pelo menos, ou no mínimo, para a gente talvez perceber que é nessas dores, nesses sofrimentos, às vezes na injustiça, que alguns de nós podem estar aqui nessa noite se remoendo porque estão sendo alvo de algo realmente injusto, estão sendo julgados e culpados por algo que não fizeram. Tudo isso, na justiça divina, é oportunidade de crescimento e de irradiação espiritual.
Claro que aqueles que seguirem pelo caminho do amor vão converter átomos em átomos e vão irradiar, sem precisar passar por esse sofrimento. Quando a luz é refletida por mim, e eu ainda não tenho capacidade de gerar essa luz, é o momento que eu sou lua. Quando eu sou sol, eu gero. Quando eu sou lua, eu reflito. Eu imagino que cada um de nós aqui nessa noite estamos nessa intenção também. Não só, como aqui não causa sofrimento, né, gente? O sofrimento quando a gente sair daqui, vocês se preparem. Amanhã é quinta-feira, para quem trabalha, tem dificuldade no trabalho. A humanidade não sabe ainda traduzir o trabalho na ótica do espírito. Trabalho para a humanidade e para o brasileiro principalmente, o trabalho é algo que tem que ser evitado. Para a espiritualidade, trabalho é a oportunidade de servir. Quem estiver aqui essa noite e amanhã for trabalhar, vai atender pessoas, vai lidar com criança, com jovem, com adulto, com idoso, se lembrar dessa frase, que espiritualmente o trabalho é a oportunidade de servir, já vai ter um outro dia. Mas não, a gente quer ficar livre, a gente mente, a gente quer aproveitar, quer enriquecer. E olha que a gente tem a oportunidade de servir e ainda ganha dinheiro com isso. Porque a tendência nossa é daqui a pouco a gente ser só voluntário. Como os espíritos de luz. Os missionários, que não ganham no campo da matéria. Mas nesse momento aqui, gente, nós estamos refletindo. Porque a gente não está doendo por dentro. A casa cristã nos acolhe, nos abriga, nos faz sentir bem. Por isso que tem que tomar cuidado sim, se nós estamos indo demais à casa espírita e não estamos praticando. Se toda quarta eu vou há anos e anos e acho que isso é a minha salvação, não é. Cada um de nós conhece gente lá fora que a gente pensa assim, puxa vida, essa pessoa é muito mais religiosa do que eu, muito mais cristã e pratica muito mais o evangelho. Por quê? Porque ela realmente vive na luminosidade do amor ao próximo. Não precisa de religião. Mas se a gente precisa, tem que converter isso em algo realmente luminoso. Enquanto não conseguimos, a gente reflete. E refletir é o quê? É imitar. A lua não produz luz própria. Mas quem nasceu na roça, quem viveu, e ainda temos municípios sem luz elétrica, vai entender o que é uma lua cheia. O que se faz numa lua cheia e não se faz na lua nova. Porque dá para plantar na lua cheia, dá para pescar na lua cheia, dá para mexer na casa, porque a gente enxerga. Outro dia alguém falou, quem que é mais importante, o sol ou a lua? Vocês não podem responder não, tá, gente? Porque essa reunião aqui é muito grande, não é uma reunião de estudo, tá bom? A gente tem essa convenção aqui. Mas a casa oferece muitas reuniões menores para estudar, para perguntar, para estudar em grupo. Então vocês respondem, por favor, mentalmente. Quem é mais importante, o sol ou a lua? Aqui para nós, urbano, claro que a gente vai falar o sol, né? Mas se perguntar para alguém rural, vai falar assim, a lua, porque a lua ilumina quando está à noite, o sol já ilumina, está tudo claro. Então tudo é o ponto de vista. Imitação pode parecer falsidade, mas nós precisamos seguir o Cristo, aprender com Ele, praticar a caridade. Antes de eu ser espírita, eu já ouvia falar sobre isso, praticar a caridade. Somente na doutrina espírita que eu fui entender realmente o que é isso. Porque o espírita ele é respeitado no Brasil e no mundo por ser um cristão atento às oportunidades da atitude, das tarefas, da mão na massa. Quem nunca veio aqui essa casa sábado de manhã, dá um pulinho aqui para ver o que acontece nessa casa sábado de manhã. Pode vir sexta também, que sexta já começa os preparativos. Então imitar o Cristo é praticar a caridade. Todo aquele que está cansado, fatigado, pegue a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus. O que ele está dizendo? Vem comigo. Porque se você vier comigo, se você me seguir, você vai ver como eu faço. E você vai aprender comigo.
Semana passada até compartilhei com uns amigos tarefeiros dessa casa um pensamento que nós tivemos muito interessante. Seguir o Cristo para a gente praticar é imaginar assim, numa semana, aonde que o Cristo iria? Que lugares que ele frequentaria? Que portas que ele entraria? E que lugares que ele não iria? A gente faz isso, meus irmãos? Ou a gente faz exatamente às vezes o contrário e quer mudança e salvação e alegria e paz de espírito? Nós vamos ilustrar. Sabe aquele parente que a gente não consegue fazer as pazes há anos? E que a gente às vezes desistiu e vai levar para outra vida com dores? Com um pensamento todo dia lembrando, eu não falo com meu irmão. Ele não me perdoou, eu não perdoo. Sabe aquele esposo e esposa? Que é curioso, né? Normalmente o casal fala assim, vamos separar? E essa separação, vamos dizer, tem dois modos. Uma harmoniosa, respeitosa, caridosa, desejando bem para o outro, e esses conseguem separar. Agora, aqueles que separam matando, porque é crime passional, prejudicando, desejando mal, xingando, causando injúria, influenciando os filhos, esses não separam. Por quê? Porque todo dia você vai pensar nessa pessoa. Você está condenado e condenada a retornar a relação uma hora que você der conta. Mas você vai ter que retornar. Porque senão você não terá liberdade. Sugestão espírita da noite. Está pensando em divórcio? Cuide primeiro do sentimento. Senão você não vai separar. E aí eu pergunto a vocês, Jesus iria nessa casa desse seu irmão que você não fala? Ele te levaria lá? Siga-o. Esse trabalho que você acha que é um trabalho insignificante, que não te dá status, Jesus aceitaria? Faça-o. Porque isso é verdadeiramente seguir o Cristo. É onde Ele vai, eu vou. O que a gente não pode fazer é o sentimento contrário. A nossa irmã falou muito sobre humildade. E como sempre acontece, né, a gente falou sobre a luminosidade dos espíritos que antecede. É muito comum nós, oradores espíritas, trocarmos a ideia e a avaliação entre nós e perceber que na maioria das vezes um estudo antecipa ou complementa o outro. E nós ouvimos no domingo passado o espírito Pedro de Camargo contando uma história, ou melhor, recontando uma história do Evangelho muito interessante, que é do filho, a do jovem rico. Nós vamos encurtar. O jovem rico foi aquele que viu que era o momento dele progredir espiritualmente, ficou encantado com o que ele ouviu falar de Jesus, como a gente também fica, e fica querendo encontrá-lo de verdade, e foi atrás de Jesus, e quando chegou frente a frente com Jesus, Jesus falou, olha, você quer me seguir? Vende tudo que você tem e siga-me. Diz o Evangelho que esse jovem ficou decepcionado, desapontado, inseguro e se despediu do Cristo. Sentindo a dificuldade de se desfazer daquilo que para todo mundo era meta. Como hoje acontece, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, nós estamos agora em fevereiro, passando para março. É o momento de realmente validar as nossas metas do ano novo, porque muitos fizeram e já esqueceram. Então é o momento da gente falar assim, qual que é a minha meta principal, meu propósito de vida? Pode ser que agora para muitos de nós já seja o dinheiro. O carro, o apartamento, as joias, a roupa, a estética. Né? Às vezes no final do ano que a gente estava querendo um ano novo, verdadeiramente não era, era o espírito. E aí o que ele fez? Ele se revestiu de ânimo, de entusiasmo. E ele começou a se desfazer. Ele saiu de casa falando para os funcionários, para os servos dele, que ele não ia voltar mais, que eles podiam fazer o que quisesse com a casa. Mas antes de pisar na rua, ele ouviu a algazarra, a comemoração. Como que os funcionários dele estavam dizendo que ele era bobo, ou que ele ficou louco. Aquilo incomodou. Depois ele pegou as moedas, que ele encheu os bolsos de moeda, e começou a entregar para as crianças que ele via pelas ruas. E naquele momento as crianças pegavam aquelas moedas de ouro, valiosíssimas, que elas nunca viram.
as pobres crianças. Mas as crianças diziam: veja como ele é tolo, e zombavam dele. E aquilo entristeceu, mexeu com seu orgulho, com a sua vaidade. E finalmente, já um pouco assustado com as atitudes, ele pega sua roupa luxuosa, riquíssima, e entrega para um mendigo que ele encontrou deitado ao chão, e o mendigo dá uma gargalhada que ecoou dentro da sua alma. Aí ele percebeu que doar dinheiro, fazer doação de bens materiais, desfazer é fácil. O difícil é desapegar do orgulho, da vaidade. E essa é a história recontada do jovem rico. Então, meus irmãos, para nós começarmos a brilhar com intensidade, nós precisamos ter alguns propósitos de atitude. A primeira dela é realmente ser convictos do que queremos. Porque temos um olho fantástico na evolução zoológica. O olho dos mamíferos é um dos mais complexos órgãos que a evolução já talhou, já burilou no processo progressivo. Mas há uma passagem do Evangelho que diz que se o seu olho é motivo de vergonha, é motivo de atraso, é motivo de escândalo, que a gente deve retirá-lo. Por quê? Exatamente por isso. Porque uma atitude que nós precisamos assumir diante desse tema, a luz do mundo, é mudar o nosso olhar. Se o nosso olho é motivo de escândalo, era preferível ter nascido cego. Mas já que nós não nascemos cegos, não adianta agora nos cegarmos, mas sim mudar a frequência da nossa visão. O cego Bartimeu estava sentado à margem do caminho. Ele vivia da mendicância por ser cego, como tem muita gente que vive de ser vítima na vida. Cada um usa o que tem para justificar a sua passividade. Vejam que Bartimeu estava onde? Estava onde? À margem do caminho. Ele ouve a aproximação do Cristo, a algazarra, a alegria, a gritaria. Ele começa a gritar: Jesus, tenha piedade de mim. Jesus, eu sou cego, tenha piedade de mim. E os apóstolos começaram: Bartimeu, não incomode o mestre. E mandou ele calar-se. E pediu para ele ficar quieto. Mas ele gritava mais, era o momento dele. É o nosso momento de mudança. Até que Jesus para e diz assim: traz o cego aqui. Quando o cego Bartimeu escuta os apóstolos dizendo que era o momento dele se encontrar com Cristo, que Cristo queria vê-lo, imagina o que passou pela cabeça do cego. Jesus tinha fama de ser espetacular, de realizar desejos, de fazer prodígios, milagres. Ele podia pedir qualquer coisa. E naquele momento, numa das mais belas passagens do Evangelho, Jesus, olhando para os olhos cegos de Bartimeu, pergunta: o que queres que eu faça? Você já imaginou essa noite, meu irmão? Minha irmã, o Cristo aparece indiscutivelmente pela luminosidade no seu quarto e te pergunta: o que queres que eu faça? Você tem essa resposta pronta? A gente tem que correr atrás para que essa luz realmente esplandeça. E o cego Bartimeu não vacila: mestre, que eu veja. E naquele momento Jesus toca os olhos de Bartimeu e ele, cego de nascença, passa a enxergar. Meus irmãos, no Evangelho está escrito assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Brilhe a vossa luz. Não importa se nós estamos já refletindo com espontaneidade, com naturalidade, conquistas espirituais, ou se nós estamos imitando Cristo sendo lua. O Espírito Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então pratiquemos. A disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro eu estou disciplinado no que eu quero, no que eu faço. Depois isso vira hábito. Aí é espontâneo, aí eu sou sol.
E por falar em sol, meus irmãos, e para encerrar, nós somos todos uma conjunção de átomos. E todos os átomos, são produzidos em estrelas. Tudo que a gente come, tudo que a gente respira, tudo que entra e sai de nós, na verdade, são partículas de estrelas. Portanto, em essência, a ciência revela que nós também somos estrelas e que podemos brilhar. E a recomendação do Evangelho da noite é essa: brilhai a vossa luz. Boa noite a todos.